Ok, pessoal, então, boa noite. Dando sequência nas nossas aulas de qualidade pós-colheita, né, de produtos agropecuários, nós vamos falar hoje dos micro-organismos e os alimentos. Muito bem. Eu pedi que, quando eu abri a aula, que vocês fizessem uma reflexão do que vocês comeram hoje, né? Que começou, o que vocês começaram comendo? Café da manhã, o que teve no café da manhã de vocês? Depois do almoço, né, o que vocês almoçaram? Onde vocês almoçaram? Depois o lanche da tarde, quem tem esse hábito, e agora o jantar. O que a gente comeu hoje o dia todo? Eu estou tentando fazer essa reflexão todo dia por conta que a gente tem que melhorar nossos hábitos alimentares, principalmente porque a gente tem que manter nossa imunidade alta. Essa questão da Covid, eu particularmente, eu estou meio surtando com essa história, sabe? Isso está tenso pra caramba. Ainda mais quando começam a morrer as pessoas que estão próximas da gente, né? Acho que aí a ficha cai mais ainda, né? E tá tenso pra caramba. E, enfim. Então, por que eu estou falando para vocês fazerem essa reflexão, né? Essa questão dos micro-organismos, a gente, assim como os insetos, né, na agronomia, a gente só vê essa questão dos micro-organismos pelo lado mal, né? Interessante. Toda a minha fala hoje praticamente vai ser falando dos micro-organismos no sentido da contaminação, né? Mas os micro-organismos são benéficos também, né? Porque a gente tem uma série de alimentos que eles são feitos à base de micro-organismos, né? Por exemplo, né? Hoje agora no meu lanche da tarde eu comi iogurte, né? É uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de queijo, de iogurte. Eu acho que se for para pensar nas comidas que eu mais gosto, tem a ver com os fermentados, com os micro-organismos, que é pão, queijos, vinhos, cerveja, e tudo tem aí, né, a mãozinha dos micro-organismos, né? Assim, na natureza, na produção agrícola, a gente pensa nos insetos, né, a gente já pensa em praga, né? Se a gente for calcular mesmo, o que os insetos fazem bem ou fazem mais mal, eles fazem mais bem do que mal, né? Mas, enfim, essa questão essa questão dos micro-organismos, né? Hoje a gente vai falar no sentido de qualidade e do mal que eles podem trazer, né? Do bem também, mas mais do mal hoje. Bom, então, os primeiros elementos utilizados para conservar os alimentos, né? Se a gente vê a parte histórica, né? Foi o calor, né? O calor do sol, o fogo e o gelo. Porém, o momento específico de quando os humanos iniciaram os processos de conservação dos alimentos, né, se perde na história, né? Com o passar do tempo, novas técnicas foram sendo desenvolvidas para conservar os alimentos, como a pasteurização, a liofilização, adição de conservantes, né? Nós vamos falar disso daqui uns dias, né, de todos esses processos, né? E atualmente, né, as tecnologias utilizadas pela indústria de alimentos vão muito além da conservação, a gente sabe muito bem disso, né? Nessa reflexão que eu falei para vocês de hoje, né, se a gente pensar o que a gente comeu, né, é muito interessante isso, né? A gente tem que fazer essas, essas retrospectivas e entender, a gente comeu o que a gente comprou, né, ou o que a gente produziu, quem tem acesso a uma terra, né? Mas é muito sério. Bom, voltando aqui na questão da microbiologia dos alimentos, né? Os alimentos, né, eles são meios adequados para o crescimento de micro-organismos, né? Seja do ponto de vista bom, como eu falei, né, para produzir um alimento, ou desse lado ruim, que traz a deterioração, né? Porque o alimento, a partir do momento que ele é colhido ou o animal é abatido, ele já começa o processo de decomposição, né? E tornar esse alimento pronto para o consumo, até ele passar por toda a cadeia, né?
até chegar no consumidor final, há um longo caminho, né? E isso, com certeza, vai demandar custos, né? O alimento, né? Ele é um meio de disseminar infecções, né? Causando, inclusive, intoxicações. O micro-organismo, ele também, como eu falei, ele pode produzir determinados alimentos, como o queijo, né? Os pães, a partir das farinhas e dos micro-organismos. E ele ajuda, então, nesse processo de conservação também, né? Então, esse viés, né, essa questão do micro-organismo, tanto para o bem quanto para o mal. Os micro-organismos, então, eles podem ser classificados em grupos distintos de acordo com a interação que existe com o alimento. Durante as distintas classificações, os micro-organismos se enquadram. O grupo 1, no grupo daqueles que causam alterações benéficas, que são aqueles, como eu disse, que produzem os queijos, os vinhos, as cervejas, as cachaças, as conservas, né? Chucrute, enfim, tá? O segundo grupo é aqueles que causam alterações químicas prejudiciais, que vão atrapalhar o alimento, né? Que vai deixá-lo inadequado para o consumo, seja por perda do sabor, da aparência, da textura, né? E aqueles que causam riscos à saúde, né? Aqueles que podem, inclusive, matar. Por exemplo, a micotoxina, né? A aflotoxina nos amendoins, por exemplo, né? Ou outras toxinas aí, micotoxinas, por exemplo, ou bactérias, ou enfim, né? Então, pessoal, o controle da população microbiana, né, pode destruir, inibir, no sentido de destruir, inibir ou remover os micro-organismos, pode ser via agentes físicos ou via agentes químicos, né? Pode-se ter um número de micro-organismos aceitáveis, né, para o consumo humano, no caso do leite, por exemplo, a pasteurização, ele não chega a eliminar todos os micro-organismos do leite, mas ele elimina os prejudiciais. Hoje eu estou na quinta ou sexta live, não sei, por isso que minha garganta já foi para o pau. Foi o dia inteiro de reunião e mais as aulas agora, peço desculpa. Ou os agentes químicos, né, que muitas vezes também, que muitas vezes eliminam os micro-organismos. Muito bem. Os principais sintomas, né, quando acontece uma contaminação de micro-organismos, né, causados por alimentos, né, quais são os principais sintomas, né? Diarreia, náusea, vômito, dor de cabeça, dor abdominal, febre, formação de gases, fadiga, perda de apetite. E quando há a contaminação, né, por micro-organismos dos alimentos, né, se coloca em risco a saúde das pessoas, né? Inclusive, dependendo, né, pode causar até a morte, como eu falei para vocês, aí no caso de algumas micotoxinas, né, ou bactérias, ou outros contaminantes aí, né? Isso é muito triste. É uma foto meio chocante, né, gente? Mas, né, um rato dentro de um pão, né? Olha isso, olha se isso é uma sala de manipular alimentos, né? E com certeza vai produzir um pão desse, né? Um rato que tem dentro, né? Então, isso aqui é inadmissível, né, pessoal? Num local que se produz alimentos, né? O que que a gente deve fazer? Assim como eu falei ali na aula anterior, né, de planejamento agropecuário, que existem as boas práticas de produção agrícola, a gente tem as boas práticas de fabricação, né? E aí, não adianta a gente ter a sala mais bonita e limpa se eu não tenho higiene pessoal, né, na hora de manipular os alimentos, né? Então, a gente tem que ter todo o cuidado, né, de higiene pessoal para manipular os alimentos, tá? As mãos têm que estar muito bem limpas, eu acho que nunca se falou tanto em lavar mãos como a gente tem falado agora, né? Toda aquela questão de lavar entre os dedos, de lavar em cima, de lavar embaixo, de lavar o antebraço, de lavar, enfim, você já sabe.
proteger os cabelos adequadamente, manter as unhas aparadas sem pintura para o contato com os produtos, então não se pode ter unha pintada, não se pode entrar na sala de manipulação com maquiagem, o seu EPI, a sua vestimenta não pode estar danificada, né? Muito bem, né? Então, jamais você entra numa sala de manipulação de alimentos maquiada, ou com acessórios, com bijuterias, com joias, né? Você tem que estar completamente aparamentada, né? Isso aqui nós já falamos, né? Aliás, não. Isso aqui é a classificação dos alimentos, né? De acordo com a sua capacidade de alteração, né? Então, a gente tem os alimentos que não são perecíveis, né? Que são aqueles que têm pouquíssima água, né? Ou nem tem água, como as farinhas, né? O milho, o trigo, para virar farinha, né? Eles têm que serem muito secos, né? Então, tem o próprio açúcar, né? Então, dificilmente eles não são alterados facilmente. Os alimentos semi-perecíveis são aqueles conservando e manipulando de forma apropriada, permanecem sem alteração, né? Como os frutos, né, mais densos, né? Como as batatas, as castanhas, nozes, maçãs, né? Os alimentos perecíveis são aqueles que incluem os alimentos que são os mais importantes para o nosso consumo no cotidiano, né? E os quais se alteram com facilidade, né? Eles possuem muita água, né? Quantidade de água. Carnes, pescados e a maioria das frutas, hortaliças, ovos e leite. Muito bem. Aí a gente tem, então, né, aquela classificação nossa lá dos alimentos in natura ou minimamente processados, né? Os alimentos, nós temos as substâncias de uso culinário, alimentos processados e ultraprocessados, né? Então, nós já falamos disso em aulas passadas, né? E, obviamente, o alimento in natura ou minimamente processado é aquele que tem a maior possibilidade de contaminação, visto que ele não passou por um processo de uso de aditivo ou de conservação, né? E eu até passei, em uma das minhas primeiras aulas, eu trouxe aquele meme para vocês, né? Quanto mais tempo dura um alimento, menos tempo dura a nossa vida, né? Nossa saúde. E eu fico muito PT da vida. Antigamente o leite coalhava, né? O leite, você comprava o leite, se deixasse algum tempo na geladeira, ele coalhava. Agora, esses leites que a gente compra de caixinha não coalha nunca, né? Nunca na vida. Porque não tem mais micro-organismo ali dentro, né? Então, só, meu Deus do céu. Muito bem, né? Então, tá aqui, né? Então, a gente tem o alimento in natura, o alimento processado e o ultraprocessado, né? A gente já falou muito disso, né? Pessoal, tem um vídeo da Embrapa que é muito legal, eu vou deixar ele agora lá no grupo do WhatsApp, vocês vão ver o vídeo e vão responder aqui essas perguntinhas. Rapidão, vamos fazer isso agora, tá? Pode postar, obviamente, até a semana que vem, porque talvez tem gente que não veio na aula, vai assistir só o vídeo, né? Então, por hoje é só. Eu estou com a minha garganta extremamente estourada, vou ter que beber um açafrão ali com mel. Ok? Eu vou parar aqui interromper aqui a nossa gravação e vamos tirar as dúvidas que tiverem.